Olá, aluno, aluna, tudo bem com vocês? Pois bem, a nossa aula de hoje é sobre explosão demográfica, o conceito e o significado do que é a demografia, essa explosão demográfica. Para que você vá bem no vestibular, vamos aqui ajudar então você a entender de forma simplificada, né, a explosão demográfica. Pois bem, a demografia é a disciplina, né, que estuda a população humana, né, em suas várias dimensões, tais como a sua estrutura, de acordo, né, com as faixas etárias, assim como os índices de natalidade, mortalidade ou de mobilidade. Tudo bem? Então vamos lá. Natalidade, mortalidade e ou mobilidade, para que você entenda a estrutura da disciplina que estuda a população humana. Pois bem, um dos fenômenos estudados pela demografia é o aumento desproporcional da população em alguns territórios, especialmente nas grandes cidades do planeta, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, né, e também Curitiba, as grandes cidades espalhadas aqui no Brasil e também no mundo, né, as cidades do planeta. Este fenômeno é conhecido como a explosão demográfica, para que você entenda e vá muito bem no vestibular quando a questão é a demografia populacional. Bom, para que você entenda um pouquinho melhor ainda a nossa aula de hoje, causas e consequências do vertiginoso crescimento demográfico, né? São várias as causas que explicam, né, para que você entenda de forma bem sintética e bem didática o aumento da população. Primeira coisa, uma das consequências é uma melhora nas condições alimentares e higiênicas. 2. Um grande ou melhor acesso aos serviços sanitários. 3. Mudança da sociedade rural para a urbana, o chamado êxodo rural. Né? Muitas das grandes urbes atuais, né, começaram a crescer a partir dos processos de industrialização produzida nas grandes cidades ou nas cidades. E quarto, o acréscimo da natalidade, como por exemplo na década de 1960, como por exemplo na Espanha e também nos Estados Unidos, o chamado baby boom, né? Na Espanha, este baby boom foi promovido pelo franquismo. Lembre-se que Franco foi um grande ditador que conduziu a Espanha, né, até os anos 70. Então, aí você teve esse crescimento de forma absurda, o chamado baby boom, que seria o quarto, aí, uma característica. Em relação às características da demografia, também são diversas, tá bom, aluno? Tá bom, aluna? Primeiro, dessas consequências, uma desproporção, né, entre população e os serviços à sua disposição. 2. Um crescimento nas zonas urbanas, né, degradadas e a pobreza extrema, isto aí associada aos fenômenos das favelas, por exemplo, né, nesse sentido é um grande exemplo. E em terceiro, né, um aumento dos problemas meio ambiente, né, ou ambientais, já que o número de pessoas está relacionado ao consumo, né, do território e dos recursos naturais. Então aí você tem as consequências do crescimento populacional em relação, né, ao crescimento desproporcional da população urbana. Uma outra questão, né, o complexo debate sobre a explosão demográfica. Bom, é um fenômeno global, né, que apresenta inúmeras realidades associadas e são diversos os problemas que a humanidade enfrenta, como você muito bem sabe, em relação ao rápido aumento da população. Alguns desses problemas são a perda da população em alguns territórios como consequência, né, dos movimentos de migração, a superlotação e as tensões sociais nas grandes cidades. Exemplo, São Paulo, Los Angeles, Bogotá, Bombaim, né, Pequim, a Cidade do México, entre outras, são os grandes exemplos, né, desta consequência da perda de território, a superlotação, perdão. Né, os desequilíbrios em alguns territórios, ou seja, novamente, o êxodo do campo para a cidade, a fuga do homem do campo para a cidade, gera, né, um despovoamento em algumas áreas e superpopulação em outras. A fuga do homem do campo, logicamente que vai preencher, né, os espaços urbanos, enquanto que o campo vai ficar
por demais vazio. Então aí você tem essa desproporção na explosão demográfica. Então assim, a necessidade urgente dos governantes de desenvolver estratégias para combater o crescimento da população, como por exemplo, por meio de controle da natalidade, alguns defendem essa questão por parte de alguns governos, ou buscando novos territórios em áreas não habitadas. Uma das saídas para esta questão, uma estratégia a desenvolver para o crescimento populacional urbano, não seria, no meu modo de ver, controlar a natalidade, mas porém oferecer condições para que essas pessoas possam viver no campo, ou se elas tenham filhos, que os governos achem meios e saídas para proporcionar essas pessoas que migram do campo para a cidade para viver com qualidade de vida e não simplesmente somente ir amontoando essas pessoas nos espaços das grandes cidades e aí gerar um desconforto e um grave problema urbano e social para quem vive nas grandes cidades, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido o conceito da demografia, ou seja, dessa explosão demográfica e o que significa essa explosão, como bem as causas que geram essa explosão demográfica nas grandes cidades, São Paulo, Rio, Bombaim, Cidade do México, Nova York, Los Angeles, Tóquio, enfim. Tá? Espero ter contribuído nesta aula de hoje sobre explosão demográfica, tá bom? E desejo desde já que você vá bem no vestibular deste ano de 2019 para 2020, tá bom? É isso aí, se gostou, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e deixa aí um joinha, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo aula. Tchau!